Vamos lá. Ok, professor, gravando. Boa tarde a todas e todos. Vamos dar início aqui à nossa 9ª reunião ordinária da CIDF, hoje, 9 de novembro de 2023. Inicio aqui com as justificativas de ausência da professora Mônica Cota, do IFGW, que é a nossa representante dos diretores da área de exatas, do Bruno Ximenes, do IB, que é nosso representante aqui dos servidores técnico-administrativos do Consul, do Rodrigo Coutinho Alves, do IE, representante dos CTUs da área de Humanas e Artes, e do Giovanni do CAISM, que é o nosso representante da área de RH, aí na área da saúde. Mais alguma justificativa em cima da hora aí, Ademir? Não, professor. Não? Não. Então são essas. Já passo aí para a manifestação de alguma mudança em relação às súmulas das duas últimas reuniões. Vamos começar aqui pela reunião a sétima reunião ordinária, que foi realizada em 14 de setembro de 2023. Consulto aí o plenário se há alguma manifestação sobre mudanças na súmula. Se não, vamos colocar em votação, Ademir, por favor. Está aparecendo aí para vocês. Lembrando que somente os membros titulares votam, ok? Podemos encerrar? Pelo cálculo, estamos com 20 votantes, professor. Então falta 19 alguém, né? votaram, né? Acho que está faltando alguém. Alguém não recebeu? Ah, Quiser o fazer o voto, professor voto no Anderson acabou chat. de... votou pelo chat favorável, viu, professor? Então tá. Então Se são... você puder compartilhar o Ok, resultado. Lembrando que um voto foi no chat e é também favorável, né? isso. Então seriam 18 favoráveis e 2 abstenções, é isso? Isso, professor. Passamos imediatamente aqui para a súmula da 8ª reunião, que foi realizada no dia 5 de outubro de 2023. Consulto se há alguma manifestação. Não vejo ninguém se inscrevendo. Vamos lá? Colocar em votação. Ok. Professor Anderson pelo chat favorável. Lina abstenção pelo chat. Foram 18 favoráveis, professor. 3 abstenções. Ok. Se você puder compartilhar. Então, indo para a Ok. ordem do dia, nós temos, como de sempre, as resoluções aqui sobre o serviço voluntário, que são os itens que estão na parte A, né? Os itens de 1 a 3, são itens não destacados. Na parte B, designações para aprovação são os itens de 4 a 14, nenhum destaque.
Na parte C, licenças com prejuízo de vencimento, que são os itens de 15 a 16. E temos dois ad referendos. No item D, o ad referendo da proposta de alteração da deliberação A9/2018, que será devidamente atualizada, como já nos informou o Adilton, né? E a E é também a aprovação ad referendo, que é a alteração da deliberação A35/2022. Então, desses itens de A a E, não há nenhum destaque aqui por parte da presidência. Pergunto se alguém quer destacar algum desses itens. Não havendo destaque, vamos colocar em votação, Ademir, por favor. Sim. Professor, eu havia feito uma separação de itens de 1 a 16, ordem do dia, a enquete, Tá? e depois eu separei o D, E, F e G, fui separando achando que ia ter algum tipo de destaque. Tá, então põe primeiro em votação do 1 a 1 a 16, 16, ok? aí Vai depois a gente vota aparecer. os ad referentes separados, isso. Tá ok. Professor, dos itens 1 a 16, 19 favoráveis. Não vejo Então, nenhum no chat, então aprovado. aprovado. Ademir, no caso dos ad referentes, você fez em conjunto ou fez separado? É, eu fui fazendo item a item. Aí a Ótimo, gente então vamos pode, lá. ok? Então vamos para o item D, Uhum. que é o ad referendo da alteração na deliberação CAD A9/2018. Só prestando um esclarecimento rápido, nós fomos alertados pela Secretaria-Geral que quando nós fizemos, aqui aprovamos, né, aqui na CDF, a alteração da deliberação CAD A32/22 para reger aí o processo para 24, ela automaticamente necessita também da atualização das duas deliberações, a A19/18 e a CAD, a deliberação CAD A35/22, as duas deliberações CAD, tá? E foi, então, como nós tínhamos a CAD, para não ter que perder esse prazo todo, né, nós adotamos aqui preferimos dar o ad referendo e trazer aqui depois para aprovação do ad referendo na CIDF. É isso que se trata, tá, gente? Foi basicamente esse alerta. E como muito bem observou no dia, o Adilton, elas estavam ainda desatualizadas em relação aos anexos 2 e 3. É isso, Adilton? Confere os números? Que já estão É sendo. a 9/18, tá? É, 9 de 18, mas eu falo o anexo que tem lá É, os valores, dois, estão sendo, três. todos eles estão sendo atualizados. Então, colocando aí em votação, por favor, Ademir. Primeiro, o ad referendo, o item D, o ad referendo da Uhum. alteração na deliberação CAD A9/2018.
Professor, aqui para mim, ele não está dando acesso, professor. Eu não sei por quê. Na enquete, eu estou entrando aqui, ó, no item D, ele não abre, ele não está me dando acesso para iniciar a votação. Ele está colocando como se... estranho. Não sei se é algum problema no sistema. Você consegue zerar algum outro? Deixa eu ver aqui se ele tá. Vamos ver se... Ah, tá, ele tá... Agora foi. Ele estava compartilhando uma outra enquete, por isso. Desculpa, professor. Agora deve aparecer para vocês aí. Aí tá, eu entender. Isso. Ok, professor. 19 favoráveis. Nenhum no chat. Aprovado. Obrigado, Ademir. Então, indo agora para o ad referindo da alteração, né, da proposta de alteração da deliberação CAD A35/2022. É o item E. No momento estamos com 18 favoráveis. Faltaria uma pessoa. Agora já são 19. 19, ok. Ok, professor, aprovado. O item E. Compartilhando. Compartilha, por favor, Ademir. Uhum. Então, vamos agora para o item F, que é a proposta de criação, né, de constituição aí do Comitê de Acompanhamento do Processo de Progressão 2024. Né? Eu passo a palavra aí para Giovana. Giovana, para os primeiros esclarecimentos, depois a gente abre aí para as demais manifestações. Giovana, por favor. Perfeito. Obrigada, professor. Boa tarde. Nós estamos, então, já criando o comitê que vai acompanhar todo o processo de progressão de 2024. O professor Lana, que foi o presidente do comitê de 2023, aceitou continuar como presidente, que a gente acha muito positivo pela experiência dele nessa condução do processo de 23, e como requisito para participar desse comitê para 24, a gente colocou que os servidores, além de ter uma representatividade, né, na comunidade, também já tenham sido membros de comissão de avaliação local ou que já tenham participado do próprio comitê de acompanhamento no ano passado, né, para que as decisões e o acompanhamento seja mais aí refinado e com conhecimento realmente do processo, tá? Ademir, se quiser compartilhar quem são as pessoas, né, nós pedimos indicações aí para algumas unidades e algumas pessoas já estavam no comitê no ano passado e já vão permanecer também. Deixa eu só puxar aqui. Enquanto a Ademir compartilha aí, como novidade para o processo de 24, o comitê de acompanhamento passa a ter acesso ao sistema também. Então, no processo de 23, as informações que eles precisavam, a BGRH, a equipe aqui da carreira ou da informática, fornecia essas informações para eles. A partir de 24, o comitê também tem acessos em sistema para facilitar esse monitoramento e realmente acompanhamento de todas as etapas, tá? Só um minutinho, viu, Giovana? Tô só abrindo aqui. Fechando as outras janelas que ele está criando um conflito aqui.
Agora sim. Deve estar aparecendo aí para vocês. Tá sim, Ademir, obrigada. Isso, eu pedi para aumentar mesmo, Ademir. Tá certo. Você poder descer um pouquinho até para... Então, os requisitos, como a gente falou, né, já é ter participado de comissão de avaliação em outros anos ou do comitê de acompanhamento e não for pleitear o processo do ano que vem. A palavra está aberta. Repete para mim, por favor, quais foram os critérios que vocês utilizaram para elencar estes nomes? Você podia Isso subir que eu um ia pouquinho, perguntar Ademir? É Oi, que eu pedi para você professor? descer, na verdade, atrapalhou. Vamos lá, eu atrapalhei você, Ademir. Vamos lá. Sobe um pouco mais. Aí, tá aí. Estão os critérios, tá? Cadê? Ah, não está aqui, professor, na portaria em si, não. A gente A tem... Giovana leu. Não, Então, eu você Quer que eu falei puder... mesmo, não. compartilhe? Não, eu não quero nada, não quero eu falar quais são, porque eu estou com preguiça. Alguém pode falar para mim? Os Giovana, se critérios puder são repetir, já por ter, favor. posso, professor, Eu só já quero ter fazer uma coisa. participado de comissão de avaliação local nos Ah, processos de 19, 22 ou 23, ah, ou já ter participado do comitê de acompanhamento do ano passado, então, no caso, o Bruno, o professor Rodrigo, a Cristiane Fim já foram do processo do ano passado, e não for, né, pleitear o processo de 2024. e quem que fez o crivo e garante que todo mundo aí atende esses critérios? De GRH, nós acompanhamos essas pessoas. A Cidinha tá aí, Cidinha? Sim, senhora. Eu acredito que dentro desse espectro que vocês levantaram, tem muito mais pessoas. Então houve um filtro aí. Qual foi o método usado para tirar? Porque dentro disso tem um monte de gente, ficou só esses. Quais são os critérios para ficar esses? Se puder descer um pouquinho, Ademir, para mostrar o nome das pessoas, a gente escolheu ter uma representatividade pensando em uma faculdade, um instituto, área da saúde, administração central. Então, pensar um pouquinho a mesma representatividade que a gente tem na CIDF. E aí, tentamos ver dentro dos próprios membros da CIDF se essas pessoas poderiam já ser as pessoas indicadas, né? Alguns não podiam, ou porque vão pleitear, ou porque nunca foram comissão, e aí, essas pessoas que não podiam, a gente entrou em contato, HC, CAISMA, entramos em contato pedindo a indicação de outras pessoas, e da administração central, a gente pediu também a participação da DGA, que outros anos não teve, né, nesse comitê, e nem nos GTs que a gente tem feito para revisar o processo, então incluímos a DGA aqui, e na verdade não teve nenhuma restrição ou nenhum filtro, a gente tentou pegar um número viável de pessoas para trabalhar, porque essas pessoas, em alguns períodos de cronograma, tem que ter dedicação integral, né, a Cristiane Fim está aqui, o Bruno não está hoje, mas o Thiago pode falar que foi do comitê do ano passado, então a gente já também verificou com essas pessoas as semanas em cronograma que são dedicação integral para estar fazendo todas as análises, né? Mas se mais alguém quiser entrar, quiser participar, né, tendo esses requisitos, a gente não está limitando ninguém, né? A gente só está preocupado com o número de pessoas que seja possível atender os critérios e tenha disponibilidade nas semanas desejadas aí necessárias no cronograma para atender os requisitos do processo. Eu digo isso porque cada unidade aqui deve ter uns 5, 6 aptos, né? E aí a gente chega num denominador. E eu queria saber assim, como cada um. Beth, por favor. Boa tarde para todos e todas. Então, eu também penso como o Evandro, mas também tem uma coisa que a gente tem que colocar. Na biologia, por exemplo, nós discutimos na nossa CSA, nós discutimos com o pessoal do RH, inclusive a gente já está discutindo a formação da comissão de avaliação, membro externo, tudo. E aí, assim, um dos critérios que eu achei super interessante que é essa coisa de já ter o envolvimento. No caso, nós
Nós optamos pelo nome do Bruno, tinha a opção do meu nome, do nome do Bruno e do nome do Kiko. Aí nós nos dividimos, né? Porque nós vamos ter tantas tarefas, né? Com a avaliação, com a progressão. Então, nós estamos divididos na nossa unidade e concordamos que o Bruno permanecesse no comitê, pelo trabalho, inclusive, que ele fez, que foi muito bem reconhecido pela unidade. E aí, o que eu fico? Eu também sinto falta de algumas unidades aqui, e inclusive eu acho que a área do HC ela está muito, ela está pouco representada, né, pelo tamanho que é, mas a gente tem que levar em consideração que é um processo que ele demanda muita disponibilidade. E se a gente não pode impor as pessoas de participar, embora, né, dentro desse critério que o Evandro está colocando, tem muitas pessoas mesmo que participam, mas às vezes a pessoa participa naquele momento, daquele processo, e não se interna em outras discussões, em outras questões. Então, eu concordo, eu não posso votar, né, mas eu concordo com a composição e falo que lá na minha unidade a gente discutiu muito essa questão dos nomes, a gente discute direto lá as questões e foi muito bem, nós nos distribuímos dentro da CSA do IB. Cada um está numa frente, está no aconselhamento, está no grupo de gestores, o outro vai para a comissão de avaliação, e assim a gente vai se dividindo, mas não dá para impor que as pessoas participem. Infelizmente, não dá. Mas eu concordo com você, viu, Evandro, que nós temos muitas pessoas aptas que poderiam estar, mas não é só isso que conta. O processo ele demanda muita disponibilidade, muito compromisso, e às vezes não é nem que a pessoa não quer, às vezes acontece alguma coisa. Eu, por exemplo, não ia contar que eu ia ficar 2 meses de ombro quebrado fora da Unicamp. Entendeu? Então, assim, eu estou falando, no meu caso é doença, mas tem outras questões. Então, eu acho que as unidades que não indicaram, elas devem se sentir representadas também pelo comitê da forma que foi trabalhado no ano passado. Inclusive, só lembrando que algumas sugestões vieram para a DGRH, de coisas que não funcionaram no outro processo, algumas foram incorporadas, e eu acredito que, atendendo isso, as unidades vão estar bem representadas. Obrigado, Beth, pelo depoimento. Thalita, por favor. Boa tarde a todos. Eu não conheço todas as pessoas que estão no comitê, e esse não foi um critério que eu ouvi a Giovana falar, mas eu queria sugerir como critério, se é que já não existe até implícito aí, né, que sempre tivesse uma pessoa que fosse chefia de uma grande equipe, sabe? Eu acho que os processos de progressão, eles, durante e ao final, eles são bastante... Eles têm bastante fragilidades, né, em relação às equipes, às pessoas que ganharam, aqueles que não, a competição, a classificação que existe, e ninguém melhor do que uma chefia que tem uma equipe grande, né, uma chefia imediata de uma equipe razoável, para sentir na pele isso que acontece todo ano, e acho que trazer um pouco dessa experiência para o comitê também. Então, como eu disse, não sei se existe uma pessoa nesses critérios, né, nisso que eu falei aí, mas fica como sugestão, acho que para entrar também para o comitê, que eu acho importante. Obrigada. Obrigado, Thalita. Acho que na sequência aqui é o Evandro e depois o Adilto. Não, eu estou primeiro. Ah, é? Então, por favor. Evandro, eu estou com um problema aqui. Ô, Eu já gente, falei primeiro também, então pode. Não, eu tenho gente que eu nunca ouvi falar na vida aí, mas eu entendi da primeira vez os critérios. Eu falei, ué, se eu não sei quem é, não sei quem que deu conta de falar que essas pessoas atendem esses critérios. Porque, sinceramente, tem gente aí que eu nunca ouvi falar na vida. Agora, eu não sei se todo mundo sabe do que se trata esse comitê de acompanhamento, né? Mas, enfim, essa foi uma sugestão minha no outro GT da questão do comitê de acompanhamento, porque eu falava que nos processos aqui ninguém conferia nada, a CIDIF mandava na pauta lá um dia antes, e eu duvido que alguém lia aquela pauta de sei lá quantas páginas, a gente ficava caçando coisa para fazer destaque, e na maioria das vezes o destaque dava certo e a gente tinha razão. Agora, eu não estou questionando nenhum nome aí não, porque sinceramente tem vários aí que eu não sei quem são. Não tem ninguém da CIDIF que possa participar disso aí. Eu não posso, eu não atendo aos critérios. Não estou me candidatando não. Mas não tem ninguém da CIDIF que possa compor esse grupo? O Bruno é da CIDIF, né? Mas querendo mais alguém, jura não tem por problema. Deus? Tira o Bruno, não estou falando do Bruno.
Sim, que você está falando que ninguém, já tem alguém. Mas se É mais porque alguém quiser, como eu fiz a fala, eu quero mais alguém ampliar o grupo. quiser, O Bruno já não está na tem minha problema. conta, Giovana. Não tem problema. Querendo mais alguém que atenda esses critérios e tenha disponibilidade em algumas semanas de cronograma para estar participando, será bem-vindo. E algumas das pessoas, por exemplo, né, que eu também não conheço pessoalmente, o Denis e o Paulo, são pessoas que foram indicadas pelo CAISM e pelo HC, e o Denis, eu já fiz reunião com ele em relação a outros processos de progressão de 22. Então, a gente sabe que realmente já foram de comissão, então a gente está acompanhando essas questões, né? Mas estamos à disposição. Eu vou expor aqui a Ana Cláudia da FOP, que acabou de mandar um WhatsApp para mim confirmando os critérios que tem interesse, né? Então, fazendo parte, tendo disponibilidade para a gente não tem problema mesmo. A ideia não é Ah, eu restringir, é voto na só Ana Clara da FOP, então, pronto. a ideia não é restringir, é só verificar realmente que vai atender os critérios, e como a Dilton falou, talvez as pessoas não saibam qual é o papel desse comitê, então, só para relembrar, é um comitê que ele vai acompanhar todas as etapas importantes do processo e etapas decisivas. Então, se as comissões estão respeitando os critérios de pesos e que vão ser utilizados para avaliação, se as congregações e instâncias estão respeitando as porcentagens de divisão de recursos e aplicação nas listas, depois se os servidores conseguiram entrar com os recursos necessários e foram respondidos, né, tiveram respostas satisfatórias, e no final conferir toda a documentação, se o recurso aplicado realmente seguiu a ordem de classificação. Então, é um papel mesmo analítico e quase de perícia aí de todas as etapas para a gente garantir que esse processo está realmente ocorrendo da melhor forma, com maior transparência. Eu chamava de comitê de revisão, né? Aí mudou para comitê de acompanhamento. Mas é um comitê de revisão. Eu diria que, se independente seja acompanhamento ou de revisão, Adilton, é um comitê realmente de excelência, né? O trabalho que foi Não, ele é realizado extremamente nesses últimos importante. Por isso 2 que eu estou anos. preocupado com a composição. E aí eu acho que merecemos um crédito de quem tem acompanhado isso aqui. Imagino que usaram os critérios e analisaram com muito cuidado essas indicações. Mas está aberto para novas indicações, desde que eu acho que atenda os critérios. Você encerrou, Adilton? Desculpa. Eu esqueci de baixar a mão, desculpa. Tá. Evandro, por favor. Não, a Beth tem razão, eu não tinha pensado nisso, Beth. Tem gente que participou, mas aquele ano ele tinha disponibilidade. Agora, isso realmente é coisa que toma muito tempo, tem que ter muito conhecimento e muita boa vontade também. Tem que ter boa vontade para interagir. Na verdade, o que eu estava, só para finalizar a minha dúvida, era como é que foi pescado os nomes, mas eu acredito que no frigir dos ovos lá a gente vai chegar a pouquíssimas pessoas, mas eu acabei aumentando um pouco mais a minha fala agora. Eu vou concordar com a Dilton, tem que ter mais gente do CIDIF, e um pouco mais, acho que não vai atrapalhar a comissão. Eu sei que deixar ela enxuta é bom, mas umas pessoas a mais aí, principalmente do CIDIF, seria bom. Mas eu já entendi o lance. Não tenho nada contra os nomes aí também, porque quando a gente levanta a questão, parece que a gente é contra. Não, eu só queria saber. Alguns eu não conheço, outros conheço. E eu sei que todos que estão aí vão desempenhar um bom trabalho. Só esperam que entendam do que vão fazer. Não é para chegar lá e ser presépio, né? Boa sorte e vamos ver se vem mais gente. Professor, posso só fazer uma pergunta para a Giovana? Então, Pois não, Beth, por favor. para todos. Vocês estão falando aí agora, diante dessas duas falas, né, do Adilton e do Evandro, que se tiver mais nome, pode incluir. Quer dizer que a comissão vai ficar aberta para compor o comitê até quando? Nós vamos votar hoje, Beth. Tá. Não, O processo tem que andar. era essa a minha preocupação, porque se abre novamente, aí a gente perderia o treino, esse momento. Perfeito. Está esclarecido, Beth. A ideia era justamente compor com mais alguém da CIDF. Então, trouxemos aqui, se mais alguém daqui já quiser se candidatar e já apresentar o nome, a Ademir já inclui, por favor, e a gente já publica hoje. Professor Sarti, Márcio, vamos lá, Torsoni. é uma dúvida rápida. Quantas pessoas tinham nesse comitê no ano passado?
Você Vocês me lembram? pegou, hein? Vamos lá. Quem estava no comitê? O Thiago estava no comitê. Porque eu fico pensando, eu estou ouvindo a fala, então parece ser um trabalho bastante, além de importante, trabalhoso, né? Tem que fazer, avaliar realmente se a coisa está sendo feita da maneira correta, tá? E realmente eu acho que seria bom que tivesse mais pessoas, então, né? Para poder diluir um pouco o trabalho, pessoas experientes que vão trabalhar, né? Existe alguma possibilidade disso, de não ser votado hoje, isso? Ou não? Márcio, eu acho imprudente, quer dizer, o processo está já iniciado, entendeu? Eu acho fundamental. Está aqui aberto, a CDF tem toda, ela é soberana para indicar mais algum nome para compor. Claro que não há um limite nem inferior nem superior do ponto de vista de participantes, mas poucos não é vantajoso, e Exato. muitos também não ajudariam, né? Vamos olhar para a experiência dos demais anos, né? Acho que tudo isso foi devidamente pensado pelo grupo que está acompanhando isso desde o início, tá? Não foi inventado aqui um critério, não se trouxe uma lista sem ter consultas prévias, critérios a serem obedecidos. Então, temos todos os elementos aqui, e mais do que isso, né? Eu acho que a excelência do que foi apresentado pelas duas últimas comissões, por si só, já nos dão um certo conforto, uma certa garantia. Nenhum problema, como foi colocado aqui, se a CIDF quiser incluir mais um ou dois nomes, mas que tragam os nomes, não vamos falar de forma genérica. E a gente já põe agora e vamos Sim. submeter à votação. O Professor, professor, só peço... para Oi, desculpa, falar, Giovana. Ademir. Não sei se você Eu só vai ia falar sobre completar que isso. o ano passado foram 9, tá? Isso. É o mesmo número que a gente está propondo. E acho que só é interessante também dizer um pouquinho sobre a experiência de trabalho desse grupo. Inicialmente, a gente pensou que mais pessoas pudessem se dividir e fazendo o trabalho mais rápido. Mas Thiago tá aí, Cristiane, professor Lana, viram que era melhor fazer tudo todo mundo junto, porque tinham questões de decisão muito ímpar, que a metade do grupo tinha uma decisão de cada forma, e se fizessem duplas para trabalhar, não entrariam num consenso. Então, esse número de pessoas não ser tão grande facilita as agendas, porque realmente foi feito tudo junto, né? Se o Thiago quiser me completar aí nesse trabalho do comitê que vocês fizeram ano passado, eu acho que ilustra um pouquinho a nossa preocupação de não ser um comitê tão grande também. Thiago, por Obrigado. favor. Primeiro, boa tarde a todos. Não, eu ia seguir até nisso mesmo que a Giovana falou. Porque, assim, apesar de a gente achar que quanto mais gente, a gente vai dividir o trabalho, mas até pensando em qual que é o trabalho exatamente, quando a gente está vendo, isso aqui pode, isso aqui não pode, a gente teve muita dificuldade em 2023 de fazer isso separado, porque, assim, a gente viu que várias decisões ali das 9 pessoas ficavam muito divididas. Então, assim, se a gente trabalha em grupos separados, talvez um pensa de um lado, outro pensa de outro. Então, mesmo as coisas que a gente acabou dividindo para tratar individualmente, a gente sempre teve que trazer no grupo e tomar uma decisão coletiva. Então, assim, uma, duas pessoas a mais realmente não faz diferença, assim, mas se ampliar muito, pode começar a gerar confusão até de fechar o final ali, o entendimento. É só isso. Obrigado, Fernando. Obrigado, Thiago. Não vejo mais nenhuma inscrição. A Ana Cláudia não se inscreveu, Giovana? Não, Adilton, eu não vou Você conseguir não se dar. inscreveu? Ai, não. Eu Eu achei que tenho você tinha medo de se... falar sem conversar com o Então... diretor, e pela FOP estar longe, tenho que depender de deslocamento. Ana Cláudia, eu vou mandar uma mensagem pro seu. Mas talvez por estar longe fica mais importante a sua participação, Ana Cláudia. E o pessoal de Limeira que estava no GT, todo mundo tem impedimento, Giovana? Eu não lembro, eu tive Covid, eu estou ruim FCA hoje. tá. A FCA tá representada pela Mariela. Gente, quando eu falo de um lugar, vocês esquecem quem já está. Eu estou querendo aumentar. Mas Pelo aí amor a de gente Deus. teria... Mas é isso, Adilton, isso que chama representatividade. Não, sabe por que eu estou falando do povo do
GT, o pessoal do GT é um pessoal que tem bastante conhecimento. Não é um conhecimento que dá para ser desperdiçado. E aí eu estou indicando enquanto GT, não enquanto FCA. Eu vi que é FC e A é Limeira. Eu vi que IB é IB. Mas tá bom, gente, voto favorável, tá tudo certo. A Gisele vai votar aí. Gisele, por favor. Nós não estamos te ouvindo. Agora sim, não estava conseguindo ligar o microfone, desculpa. Imagina, que isso. Só para falar também um pouco, indo de encontro ao que a Beth tinha falado, de realmente as pessoas que se inscrevem e se disponibilizam a participar do comitê, tem que ter realmente uma grande dedicação, porque até eu fiz parte, né, do GT agora, que o Adilton estava comentando, e eu tinha um super interesse em participar do comitê. Só que aí a Giovana liberou, né, as datas mais ou menos de disponibilidade. E aí, quando fui conversar com a minha chefia, realmente é um período que a gente tem que se dedicar mesmo muito. E aí, por exemplo, lá do HC, ela falou: olha, não tem como liberar por tanto tempo. Então, realmente, por exemplo, eu que fui do GT já tinha esse impedimento. Eu acho que o Paulo, que está aí como representante do HC agora, ele foi do comitê do ano passado, ele é enfermeiro, viu, Adilton? E olha, se é ele, né? Não sei se é, porque eu lembro que chamava Paulo, o menino lá da enfermagem. Eles fizeram um trabalho super legal lá na CSA da enfermagem, eu achei interessante. Mas eu só queria comentar isso, da questão da disponibilidade mesmo, que eu, por exemplo, foi um impedimento para mim, porque é uma dedicação bem intensa que precisa ter, né? Eu ia votar em você, Gisele. Então, eu queria, mas aí não deu. Ah, sua chefia é muito ruim. Obrigado, Gisele. Bom. É melhor 9 do que 10, gente. Aí teria que ser 11. Já vamos votar aí antes que dê zica nesse negócio melhor. Ô, Adilton, você está muito mandão hoje, cara. Eu quero sair, bota logo. Hein? Quer conduzir a reunião, eu te passo aqui a presidência, fica à vontade. Passa aí, eu preciso sair. Não, vou falando. Bom, primeiro agradecer a todos que queriam participar e não puderam por conta de alguma dessas dificuldades, como também a Beth fez ali referência, mas que vão estar colaborando, como no caso ali do IB, em outras, de outras maneiras. Eu acho que todo mundo que entende a importância e essa contribuição. Os que podem estão aqui e cada um contribui com o tempo e com as possibilidades, né? Mas todos eu acho que esse é um trabalho realmente conjunto. Vamos colocar em votação? Lemir, por favor. Deve estar aparecendo aí para vocês, já vi, tem F. Vinte favoráveis, uma abstenção, professor. Se puder compartilhar. Aprovado. Ok. Obrigado, Ademir. Bom, com isso vencemos a ordem do dia. Estamos aqui no expediente. Agora eu passo a palavra para o Ademir. Inclusive, depois temos um informe com relação ao cronograma, né, Ademir? Não sei se você ou a DGRH farão. Isso, por favor. professor. Primeiro, seguindo aí o expediente. Ok, no expediente, o item 3A, alteração das CSAs.
começando com a CSA RH 50 da FT, a indicação da professora Carmen Lúcia Santos, em substituição ao professor Leonardo Lorenzo. A CSA 51 da Prefeitura, a indicação da Osana de Barros. Aí, em substituição ao senhor Henrique de Moraes. E a CSA RH 31 da FECFAL, a indicação do senhor Edson Luiz Moreira, em substituição à senhora Solange Zegli. Como aí. Ok, professor. Aqui no item B seria o calendário das reuniões do CIDF, né, professor? Aí, somente para a ciência dos membros. São 10, né? Já temos uma extraordinária programada aqui, né? 2, né? É isso. É extraordinária, professor, temos Sim, para uma. aprovar a própria progressão, né? Isso, exatamente, professor. Aí no que está na pauta de 25/6, a gente alterou para 4/7. Aí depois a gente vai estar enviando aos membros essa alteração, né, para ficar certinho, tanto da agenda da CIDIF quanto do cronograma da progressão também, nessa questão de data. Acho que você pudesse esclarecer de novo essa mudança, Ademir. Acho que a Giovana quer A falar, Giovana, então vamos lá. Posso? Giovana, por Posso, favor. Ademir. Na terça-feira, quando a gente disponibilizou o cronograma, né, na pauta da CIDF, a SG nos alertou que talvez não daria tempo de cumprir as etapas que a gente estava propondo para passar a homologação do processo na CAD de julho, solicitando então que a gente reanalisasse ou encurtasse algumas etapas ou colocasse para a CAD de agosto. A gente não conseguiria encurtar algumas etapas porque foi pedido, né, mais etapas para recursos, etapas a mais para o comitê, mais tempo para a comissão. Então, para o processo de 24, vai ser homologado na CAD de agosto. E aí, com essa flexibilização maior desses dias, o cronograma que foi enviado a vocês vai ser reenviado hoje, com algumas outras datas mais flexíveis no final de junho, né? Porque as unidades estavam com prazo bem certinho, o comitê, a própria secretaria da CEDF para conseguir mandar a pauta. Então, com essa prorrogação para a CAD de agosto, a gente também flexibilizou algumas datas aí no final para ficar mais respirável para todo mundo essa reta final da progressão de 24. Então, acabando aqui, o Ademir já está com um cronograma novo, acabando a reunião, ele já encaminha para vocês. Obrigado, Giovana. Obrigada eu. Edson Lins, você disse que queria falar no expediente, por favor? Boa tarde novamente. Quero sim, pode ser? Por favor, vamos lá. Bom, vamos lá. Nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, vai acontecer em Piracicaba, no campus da Exalc, a segunda edição do CompoESP, que é Congresso dos Profissionais das Universidades Estaduais do Estado de São Paulo. Eu preciso historiar um pouquinho aqui, bem rapidamente. O CompoESP é um reflexo do Sintec. O Sintec acontece na Unicamp desde 1997 e o ano que vem nós teremos a 9ª edição do Sintec. Em 2011, houve o primeiro CompoESP, o mesmo formato do Sintec, envolvendo a USP e a Unesp. Foi lá no Memorial da América Latina. E a proposta ali, naquele ano, em 2011, era que fosse um evento a cada 2 anos. Por razões que eu não consigo explicar totalmente, houve uma descontinuidade. E no último processo aí de sucessão na reitoria da Unicamp, houve o resgate e a proposta de retomar esse evento como uma mostra, né, da produção profissional nossa, que não somos da carreira docente, mas que também participamos intensamente da vida acadêmica, da contribuição aí com a produção de conhecimento. E o professor Tom Zé, enquanto reitor e presidente do CUESP, ele designou uma portaria, né, constituindo aí um grupo para poder avaliar esse grupo. Eu fiz parte, o professor Cezinha,
o professor Cristiano, e aí houve designações idênticas, né, da USP e da Unesp, e aí formou-se uma coordenação executiva. E aí houve uma série de providências, né? Na sequência, houve a designação em cada universidade também de uma comissão local, né? Então, aqui na Unicamp tem uma comissão local. Por exemplo, o Bruno, que é aqui da CIDIF, integra essa comissão local. E aí, por decisão da USP e da Unesp, a Unicamp foi indicada para cuidar da parte que eu considero mais fundamental do evento, que é a definição dos eixos temáticos e avaliação dos trabalhos. Então, houve uma comissão científica composta aqui por colegas nossos aqui da Unicamp, e isso de maneira muito reconhecida, um consenso de parte da USP e da Unesp, reconhecendo o pioneirismo da Unicamp, né, nessa série histórica que eu já escrevi aqui. Bom, o evento está agora já com... Nós recebemos 908 colegas. Edson, agora eu perdi totalmente. Edson. Bom, melhorou? Melhorou. Ah, e dessa forma, então, hoje temos o evento, né, com 908 envolvidos na apresentação de trabalhos, né? E para nós da Unicamp, por exemplo, quero aproveitar, quero de novo fazer referência à DGA ali na Taí. É muito bom ver trabalhos da DGA nesse conjunto, trabalhos que inclusive estão projetando a Unicamp, né, através da DGA, nessa questão da nova lei de licitações. Então, há trabalhos de todas as unidades administrativas, ensino e pesquisa, cultura, qualidade de vida. E da Unicamp, há 500 autores, né? Desses 500 autores, 95 foram trabalhos selecionados, né? Há uma média de autores aqui da Unicamp, 5,3 por trabalho. E 9 colegas apresentaram trabalhos sozinhos. Vai acontecer uma mesa solene de abertura com os 3 reitores, o professor, acho que é Varran que fala, eu não sei muito bem, mas ele é o nosso secretário de Ciência e secretário. Tecnologia. Isso, vai estar na mesa, confirmou. É um evento que ganhou um reconhecimento das 3 universidades, né? E vai ser em Piracicaba, no campus da Exalc, vai ter uma programação, teremos lá o Marcelo Taz, e teremos também a apresentação, encerrando o evento, do nosso coral Zíper na Boca. Então, é uma participação muito intensa da Unicamp. Bom, às vezes, o êxito, né, também traz desafios. A estrutura lá na Exalc, que foi escolhida a Exalc, Piracicaba, porque Piracicaba tem USP, tem Unicamp, né? E muito próximo tem Rio Claro, enfim, tem Limeira, que tem mais Unicamp. Então, é meio que uma cidade que aglutina as 3 universidades. Mas não tem estrutura para, por exemplo, acolher 908 que apresentaram trabalhos, fora quem não apresentou trabalho e tem interesse em ir. Então, o evento também será híbrido, né? Será presencial e remoto. Nós teremos aqui no auditório da Educorp um polo de transmissão avançada do evento. Nós vamos ter uma programação aqui no auditório da Educorp. E aí eu exemplifiquei com a DGA, mas eu quero expressar agradecimento praticamente a todos que estão aqui, que de alguma forma contribuíram para que esse evento fosse retomado e que aconteça com êxito e que se repercuta aí a partir de agora, já tem isso em nível do CRUESP, para que aconteça uma programação intensa aí a partir do ano que vem, que não
tentar com que não tenha essa descontinuidade. E o ano que vem teremos o 9º Sintec aqui na Unicamp, e é com alegria que eu queria que isso ficasse registrado. Acho que essa Câmara ela discute tantas questões relacionadas aos profissionais, e é bom também que registre esse lado, né, tão representativo da nossa participação na vida, como profissionais, na vida da Unicamp. É isso, professor Sartre, eu procurei resumir, mas agradecimento também à PRDU, que certamente muitas questões se viabilizam necessariamente passando pela CGU, pela CGU, pela PRDU, pelas pró-reitorias, e a PRDU tem aí um papel muito estratégico, aí meus agradecimentos em nome de todo o grupo organizador. Obrigado, Edson. Beth, por favor. Na verdade, assim, eu me inscrevi para reforçar o que já está rolando na Unicamp, que são as atividades do mês de consciência negra, que eu estou ajudando, né? Tem uma iniciativa do GGBS, na verdade, não só da feira amanhã, né? Acontece a feira afro no ciclo básico. Eu estou convidando todos e pedindo para vocês divulgarem esse trabalho. Também aproveitar para falar que no dia 28 de novembro vai ter uma atividade na Praça da Paz de revitalização do Baobá. É uma atividade, é uma cerimônia, né? E vai ter várias atividades. No dia 23, nós vamos estar plantando um baobá lá na área do Instituto de Biologia, que também é uma atividade que faz parte do mês de consciência negra. E, assim, lembrar todo mundo que tem um edital que está aberto da Diretoria de Direitos Humanos para a composição da banca de heteroidentificação. Então, seria interessante, algumas pessoas ficam perguntando, como é que eu participo? Como que eu não participo? É só prestar atenção que lá tem um edital aberto, nós já divulgamos, eu já divulguei nas redes sociais, já divulguei no IB, mas se vocês puderem divulgar, porque muitas vezes as pessoas querem participar da banca de heteroidentificação no vestibular, em outros e nos concursos também, e elas não sabem como participar. Então, está aberto esse edital, seria interessante a gente ajudar a divulgar. E deixar aí aberto o convite para o mês de consciência, que vão ter várias atividades, todas muito interessantes, inclusive a feira amanhã. Obrigado, professor Sati. Obrigado a você pelas informações, Beth. Cidinha. Você está sem microfone, Cidinha. Agora foi. Agora foi. Boa tarde a todos aí. Boa tarde. Na linha dos informes, eu quero passar os informes aqui também do Prêmio PAEP, né? Lembrando a todos para fazerem as suas agendas, que o evento de premiação vai ser no dia 11/12. Obviamente, a gente vai divulgar futuramente todos os detalhes aí dessa premiação. E lembrando que o julgamento dos vencedores locais já foi concluída, e que nós estamos agora na fase dos vencedores locais estarem sendo julgados pela Comissão Julgadora Geral para eleger os melhores projetos da Unicamp como um todo. A comissão pediu para que fosse feito sigilo aí dos vencedores locais, né, por enquanto, e para a gente ter aí bastante surpresa lá no dia do evento. Em termos de números, nós temos 240 projetos inscritos, autores no total de 773, nós temos 51 projetos da saúde, 106 das áreas de ensino e pesquisa, 74 da administração, e 9 dos centros e núcleos, né? Então, lembrando que esse é um evento muito importante, né? É uma iniciativa de premiar os trabalhos realizados pelos servidores PAEP, e que nós devemos prestigiar muito, e não só pelos colegas que estão realizando trabalhos de tão importância para a instituição, mas também colegas que estão participando efetivamente das melhorias da universidade, de forma bem comprometida, e se dispuseram a fazer a divulgação disso, e, como o Edson comentou,
geralmente esses projetos eles caminham futuramente para outros congressos, né, outras experiências, como o Sintec, como o ESP, como foi citado. Então, era isso, a pedido da presidente da comissão, que é a Gláucia. Eu estou passando esses informes hoje aqui, para que vocês possam conhecer também, né, e divulgar, e participar, né, aí ajustar a agenda para participação no dia 11/12. É isso, professor. Obrigado, Cidinha. Giovana. Obrigada, professor. Vou dar informe também sobre a gestão de desempenho. Na segunda-feira, a gente esteve participando do Fórum de Gestores, a pedido da Cidinha, e aí eu vou apresentar aqui para vocês também só um pouquinho dos dados que a gente apresentou lá na segunda-feira, justificando um pouquinho por que a gente prorrogou o período de realização das avaliações, né? Então, relembrar que as avaliações iam até 23 de outubro, e foi uma decisão muito pensada pela DGRH de realizar essa prorrogação ou não do prazo, porque a gente queria ter respeito com as pessoas que correram e conseguiram realizar a avaliação dentro do que tinha sido pedido inicialmente, mas também a gente teve que levar em consideração que é um processo novo de implantação e que a gente não poderia deixar ninguém para fora, nem ninguém para trás neste momento. Né? Na sexta-feira, quando iria encerrar o período de avaliação, a gente tinha mais de 2.000 servidores sem avaliação ainda, então por esse motivo a gente decidiu estar prorrogando, e no mesmo dia a gente recebeu muitos e-mails agradecendo e muitos e-mails bravos que a gente tinha prorrogado. Então a gente queria mais justificar para vocês que qualquer ação ou decisão nossa, ela é muito pensada, mas a gente não quer deixar realmente ninguém para trás, e esse prazo novo ele foi prorrogado, mas também com muito receio, porque em novembro a gente tem muito feriado, então parece que é um prazo grande, mas na prática não dá 18 dias úteis de prorrogação, e além disso, a gente também impacta em férias de dezembro, então se essa chefia deixa para realizar a avaliação do servidor só dia 23 de novembro, os outros prazos automáticos de sistema vão impactar em dezembro, vão pegar férias de alguns servidores que tiram em dezembro, e, como vocês puderam ver, já temos ações de cronograma de progressão esse ano acontecendo agora no final de novembro. Então, a ideia é que nunca a gente acumule tantos processos junto, por isso que a gente ficou aí nesse impasse se a gente prorrogava ou não. Então, foi feita uma prorrogação, mas com muito cuidado também para que a gente consiga ir tocando as outras etapas e reforçar novamente, né, o papel de vocês, de pedir para essas chefias estarem atentas aos prazos. Eu acabei de gerar aqui, a gente tem ainda 649 servidores que não têm avaliação em sistema, né, e dos quase 6.000 servidores que nós temos, somente 2.800 já estão com a avaliação finalizada, né, então falta bem mais que a metade, e quase 700 pessoas a chefia ainda nem abriu a avaliação. Então, vamos reforçar isso. A gente tem o vídeo à disposição para vocês com orientações. O vídeo também não tem 3.000 visualizações, então quer dizer, metade da Unicamp não sabe nem do que a gente está falando, né? Então, reforçar isso, pedir muita atenção a essa etapa para que a gente consiga implantar a gestão de desempenho, que é uma coisa que a gente está se preparando há tanto tempo, né? Então, eram esses informes. Obrigada, professor. Giovana, só reforçando a data final, então ficou para 23 de novembro. 23 de novembro. Isso. Bom, se não há mais nenhuma inscrição, vamos encerrar. Queria agradecer a participação e a presença de todos. Então, até a nossa próxima CIDF, que será no dia... Emir, ainda temos uma em 24, né? Em 23. Professor, será dezembro, né? Dia 9. 9 de dezembro. Então, 9 de dezembro de 23. Desculpa, professor, 7. Eu vi o 9 em cima aqui. 7 de dezembro. Vamos corrigindo aqui, 7 de dezembro. Ainda faremos a nossa reunião, então, final de 23. Obrigado a todas e todos. Até a próxima, gente. Até. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Tchau, boa tchau, tarde. Denise. Boa tarde. Tchau, tchau.